Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Tem a repercussão ainda do jogo de ontem, né? Botafogo e Pachuca, 3-0. Botafogo que uns dizem que foi o maior vexame. Cara, caguei. Quem vê o contexto sabe que não tem como ser maior vexame se você entra com o time metade de reserva 2 dias depois de uma final de brasileiro, né? Do dia 20 de novembro. Olha só, 20 de novembro. 20 dias atrás. Nós tivemos aí 7 jogos. É um a cada 3 dias. Com deslocamentos para Buenos Aires, para São Paulo, aí vem pro Rio de Janeiro, vai pro Catar, vai para Rio Grande do Sul, deslocamentos gigantescos. Então, cara, eu queria muito esse Mundial, mas temos que entender que o que viesse era lucro, né? O que viesse era lucro. O Botafogo conseguiu, feito que poucos times conseguiram na história. 3 times só, Botafogo, Flamengo de Jesus e Santos de Pelé. Então, palmeirense que tá aí tirando sarro, vascaíno, porra, dá vontade de rir. Tricolor, dá vontade de rir, né? Corintiano fez ano de merda, né? Que conseguiu uma vaga na pré-Libertadores, tá querendo tirar onda. Irmão, esse pessoal que tá aí fazendo seus reacts, seus videozinhos, eles estão surfando a onda Botafogo. Falam tanto que o Botafogo é irrelevante, isso, aquilo. O Botafogo tá aqui, ó, no hype. Estão surfando a onda de engajamento que o Botafogo tá criando. Parabéns, muito obrigado por hypar mais ainda o Botafogo. Espalhar o nome do Botafogo. Sabe que ele fale bem ou fale mal, mas falem de mim? Então, o Botafogo é assunto. Estamos no dia 12 de dezembro. O Corinthians parou de ser assunto há 5 dias atrás. 4 dias atrás. O Flamengo, idem. O Vasco, idem. Fluminense, idem. Palmeiras, idem. Ninguém mais é assunto. Só são assunto porque o empresário tal jogou pro Nicola que o time tá sondando o jogador dele. Aí inventam um factoide para gerar um tipo de venda de jornal, clickbait, mas não tem assunto. O Botafogo ainda gera assunto. Então esses influenciadores estão caçando ali forma de engajar o perfil que nessa época do ano morre de alcance, usando o Botafogo como escada. Parabéns! Vocês acabaram de se autorrefutar quando diziam que o Botafogo é irrelevante. Nós estamos movimentando a internet brasileira, porque o Botafogo é o melhor time do Brasil, o melhor time do continente. Não tinha como conseguir fazer milagre, porque com esse calendário que a gente tem, e aí alguns jornalistas sérios estão levantando esse assunto, até alguns que eu nem gosto, como PVC e Mauro César, também estão. E qualquer um que é sério e tá vendo e consegue enxergar futebol, sabe que é desumano você querer que um time que 36 horas pisou no solo do Catar, 36 horas depois tá entrando em campo, num fuso horário diferente, uma viagem de 20 horas, não tem como descansar. Tanto é que eu poderia fazer outra estratégia? Poderia, mas eu tô com o time quase todo reserva. Mais da metade do time reserva, são 6 jogadores reservas em campo. 6. O Matheus Ponte, o Adrielson, o Cuiabano, Alan, Eduardo e Matheus Martins. 6 reservas em campo. Então não tem muito como você esperar muita coisa. Mas vamos reagir aqui ao conteúdo que eu separei pra vocês. Redação Sport TV, Sport Center, tem o Gerson, canhotinho de ouro, né? Boto aqui em respeito à figura do Gerson, mas discordei demais do que ele falou. Mas vamos lá, vamos assistir o vídeo e no final do vídeo a gente retorna pra conversar. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal Notícia do Fogão. O ano pode ter acabado, mas aqui o trabalho não para. Todo dia tem vídeo aqui no canal. Tem live, não todo dia, mas quase todo dia vai ter também. Então não esquece de ativar o sininho para você receber os avisos quando tiver post novo aqui. Temos 4 planos de membros. Sei que não tem muito dinheiro, pô, tem plano de R$3, de 5. Menos que uma latinha de refrigerante na rua, você ajuda aqui o canal mensalmente. A manter a estrutura que a gente tem aqui é muito maquinário, computador novo, câmera, ring light e tal. E tem os softwares de edição tal, pra gente fazer um bom serviço pra vocês. Dito isso, vamos embora pro vídeo. Jéssica, bom dia. Tudo bem, Barreto? Bom dia, Yelo, amigos de casa. O assunto é Botafogo, né? E eu comecei a ler muita repercussão ontem, depois da partida do Botafogo. Claro, tinha muita frustração do torcedor, tinha provocação dos adversários, né? Tinha repercussão da própria mídia. E parte de toda essa repercussão falando de um vexame do Botafogo.
Eu não consigo ver dessa maneira. Eu acho que em outros momentos desse intercontinental, desse mundial, né, os brasileiros foram lá e fracassaram de uma forma vexatória. Mas eu não consigo colocar esse rótulo em cima do Botafogo. E não é querer aliviar a barra do Botafogo. Depois a gente vai analisar o jogo e o que o Botafogo deixou de fazer em campo, por que perdeu a partida, por que o Pachuca foi melhor do que o Botafogo, mesmo sabidamente tendo um time pior. Mas eu acho que essa sequência, né, de jogos, de tudo que fez ao longo do ano, do nosso calendário, ela precisa ser olhada com muita atenção. Assim. Não tem como você exigir de um time que ele jogue 4 partidas em cidades diferentes em 12 dias, 15 dias, que ele dispute 2 finais de campeonato. Se tivesse ido para a final da Copa do Brasil, seriam 3 finais de campeonato, dentro de um período de 20 dias, um mês no máximo. Não tem como ser dessa maneira, né? E eu acho que a avaliação que Arthur Jorge fez quando olhou para o elenco ontem era: poxa, meu time está cansado, eu vou precisar equilibrar a equipe. E colocou uma equipe mista, pensando que essa equipe conseguiria competir, não competiu. E aí eu acho que pode entrar a nossa crítica e por que esses jogadores não conseguiram render, os alternativos que entraram na partida e não conseguiram dar o resultado. Talvez pensando também que o Pachuca era pior do que a gente viu em campo ontem? Eu acho que o Pachuca não é melhor que o Botafogo em nenhum aspecto. Só que o Botafogo não conseguiu... a partida de ontem é um Botafogo completamente distante do que foi, do que a gente viu ao longo do ano. Mas o que a gente viu ontem não foi assim, antepenúltimo colocado do Campeonato Mexicano, um time como se fosse assim, a baba do boi cansado. Não. Tinha um time do outro lado. Não, o Idrice, por exemplo, deitou e rolou na partida. Mas ele já era sabido que era o principal nome do Pachuca. Por que ele não tinha uma marcação mais cerrada? Por que o lado esquerdo do Pachuca conseguiu tabelar e construir com muita liberdade, com o Gonzalez chegando lá na frente, sem ninguém explorar as costas dele, que ficava um buraco muito grande? São coisas que o Botafogo deixou de fazer, que ao longo do ano inteiro eu não vi ele deixar de fazer, não vi ele deixar de aproveitar. Então ontem foi um Botafogo muito abaixo. Aí tem todo o cansaço que entra no contexto e alguns jogadores que eu acho que o Arthur Jorge confiava que dariam uma resposta e não conseguiram dar. Bom dia, Elo. Bom dia Barreto, bom dia Jéssica, bom dia para quem está acompanhando a gente. Claro que a gente vai falar muito ainda do Botafogo, do que aconteceu ontem dentro de campo, mas eu já queria jogar a luz, e já que o Redação é um programa jornalístico, né, é uma expressão jornalística, né, fazer uma suíte já aqui, ou seja, o desdobramento, o que vai acontecer com esse Botafogo em 2025. Porque ontem, por exemplo, o Almada já anunciou que está saindo, que não vai ficar. O Botafogo pode perder outros jogadores, enfim, pode perder Luiz Henrique, né? Pode perder Igor Jesus e pode perder o treinador. Então vamos tentar jogar a luz aqui e imaginar o seguinte: como é que vai ser essa remontagem do Botafogo? Porque o torcedor se acostumou a título agora, hein? E obviamente espera títulos em 2025. Vamos tentar imaginar aqui como é que o Botafogo vai conseguir se remontar para a próxima temporada. Olha só, até o Diário de Yucatán diz que o Pachuca surpreendeu, né? Então, assim, a expectativa de ontem, mesmo com tudo o que o Botafogo teve que enfrentar para chegar ao Catar, né? Era de imposição do time brasileiro, do campeão da Libertadores. Mas aí a gente já começou aqui a entrar em decisões que podem ter custado a classificação, né? Entrar com um time misto... Falar agora é fácil, hein? Pois né? É o famoso engenheiro de obra pronta. Falar né? agora é fácil. Não, é porque a dúvida que fica é se passa por um erro de avaliação do Pachuca. Esse time, o vice-lanterna do campeonato mexicano, dá para enfrentar. Mas o vice-lanterna do campeonato mexicano tem esse cara aí, ó. Eu acho que... O cara que faz essa jogada aí, ó. Olha o Botafogo nesse lance aí. Dois jogadores abandonam a jogada. Né? Sim. O Alain e o Luiz Henrique. Eu acho que se fosse, por exemplo, o Real Madrid... Se fosse o Real Madrid, o Botafogo não teria iniciado dessa forma. Não teria iniciado. Sim. Sim. Então, assim, eu acho que as informações sobre o Pachuca, o desempenho ruim dele no Campeonato Mexicano, a qualidade técnica do time, isso aí pode ter sido colocado no pacote para essa decisão. Mas acho, para mim, a principal falha não foi a tomada de decisão. Foi o que a gente viu dentro de campo, sobretudo de alguns jogadores como o Alain e o Eduardo, por exemplo. E o Matheus Martins, que é um garoto e poderia ontem ter se dedicado mais. Quando eu falo se dedicado, não é que ele não quisesse ter jogado mal, ele poderia ter se jogado mais, sabe? Teria se esforçado mais. Acho que essa é a melhor expressão. Então acho que isso faltou ontem a alguns jogadores.
O Arthur Jorge, ele colocou a equipe, o melhor que ele tinha à disposição ao longo do ano inteiro. Ele não priorizou a competição, teve um jogo que ele colocou o time alternativo contra o Juventude, né, lá em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Então, sempre que ele sempre levou com prioridade, vamos colocar tudo que a gente tem de melhor. E nessa partida, para ele, me parece que para ele ter chegado à conclusão que ele tinha que botar o time misto, é porque ele deve ter percebido um cansaço muito grande. O Botafogo já havia mostrado um cansaço no segundo tempo contra o Internacional. No último jogo contra o São Paulo já foi um jogo extremamente morno, até pela postura do próprio São Paulo, né? Enfim, mas o Botafogo já estava fazendo um jogo na reta final protocolar. Então, me parece que o treinador ele observou que a equipe estava precisando sim de um descanso e da sequência de jogos, poxa, o único jogo que eu posso descansar um pouquinho é esse jogo contra o Pachuca, porque no sábado já tem o Al-Ahly e depois já tem a decisão contra o Real Madrid se passar. Então, ele tinha que tomar uma decisão, né? Ele tinha que tomar uma decisão. Eu não acho que foi a mais errada. É complicado você ter alguns jogadores no elenco e no momento tão decisivo como esse, eles não conseguirem corresponder. O meio-campo ontem do Pachuca foi muito melhor. Montiel e o Pedraça dominaram o meio-campo. Eram a dupla de volantes que ganhava todas as bolas, pelo alto, pelo chão. E o Botafogo é justamente muito forte na dupla de volantes. É isso que sustenta essa forma de jogar de 4 atacantes, de imposição, de roubar a bola e conectar rapidamente ao ataque, essa compactação do time. E a atuação dos dois homens do meio campo, e aí eu somo mais o Eduardo, que é o terceiro homem por ali, ela precisa ser muito bem executada para essa lógica de jogo do Botafogo acontecer. Senão é um time que deixa espaços. E ontem foi um time muito espaçado em campo, sem a mesma aplicação tática que a gente conhece. O lado esquerdo, volto a dizer, o Pachuca já era conhecido pela força nos lados do campo. O lado esquerdo com o Idriss e o Gonzalez conseguindo fazer muitas articulações. E sem ter ninguém acompanhando essas articulações, sem o Botafogo roubar a bola, como a gente se acostumou a ver o Botafogo fazer. Então foi um Botafogo bem diferente do Botafogo que a gente viu ao longo do ano inteiro. Surpreendeu o próprio Pachuca, né? E nas entrevistas pós-jogo, o próprio Pachuca não esperava que o Botafogo estivesse tão abaixo. Eu vi da mesma maneira. Eu acho que assim, a opção do Arthur Jorge para mim foi correta. Mas não deu certo. Falar agora é fácil, né? Falar agora é fácil. Falar depois do jogo que tomou de 3-0 é fácil. Mas eu entendi e talvez teria feito o mesmo. Observar a condição dos jogadores, a condição física, perceber que os jogadores estão desgastados fisicamente, imaginar uma projeção, porque teria um outro jogo sábado, até chegar a uma decisão com o Real Madrid. Então, por exemplo, se passa ontem pelo Pachuca, jogadores que não atuaram, ou melhor, que não começaram jogando, estariam um pouco mais descansados para o jogo de sábado. E aí o Botafogo seria um outro time para essa partida. Só que os jogadores que entraram estiveram abaixo daquilo que eles poderiam produzir. E para mim, isso que foi determinante. Isso que foi determinante. Não foi a escalação, foi a forma como os jogadores escalados atuaram. E o 3-0, acho que fala mais sobre um Botafogo que teve que se expor completamente para tentar reverter o resultado, porque os últimos, os dois gols o segundo e o terceiro gol do Pachuca acontece com... Esse aí é o erro na saída de bola, né? Sim. O terceiro gol... Mas o terceiro é clássico, um contra-ataque clássico. O Botafogo totalmente exposto já para tentar mudar a situação. Mas ali também, um gol de bobeira. Perde uma bola de bobeira. Sim. E falha do João aí, né? Eu achei também. Achei. Foi no canto dele. Sim, no canto dele ele toca na bola ainda. Embaixo dele, né? Muito embaixo dele, não foi do lado. Né? Não foi do lado. O tempo de reação não foi bom. Sim. E aí um contra-ataque de manual, né? Como a gente diz. Belo passe, né? Sim. 2, lá. Conclusão, e aí não tinha como. Não tinha como. Com opção para finalização. Olha o time espaçado. É completamente espaçado. Trivelinha no passe foi bonita também. Foi bonito. Sim, versão de bola precisa. O Pachuca está no direito de tirar onda hoje, né? Porque ganhou com gols bonitos. Porque aí o seguinte, não importa se enfrentou um time que poupou os jogadores que entraram e não fizeram uma boa partida. Aquilo que a gente diz, né? Quem perdeu foi o Botafogo. E aí, assim, é ruim também pro Botafogo, porque ele entra naquela coisa da marca. Foi o primeiro brasileiro a perder com uma diferença tão grande de gols para um clube não europeu, no Mundial. Então, como diz aquele samba, né? Do ponto de vista da terra, quem gira é o sol, né? Então, assim, do ponto de vista do Pachuca, o Botafogo está cansado, é problema do Botafogo. Sim, é problema do Botafogo. Mas não é problema do Botafogo especificamente, né?
É um problema do calendário, é um problema né, do que se exige hoje de um clube que chega às finais das grandes competições, né? Você exige um sacrifício no calendário e no ano que vem o Campeonato Brasileiro termina no dia 21 de dezembro. Esse ano... E ainda tem um Mundial no meio do ano. Então você imagina assim, um dos clubes brasileiros que estão no Mundial. O Botafogo, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras... Os 4. São só os 4. São né? só os 4. E, assim, o Fluminense esse ano teve uma temporada ruim. Mas o Botafogo, desde o ano passado, está sempre brigando. O Flamengo e o Palmeiras já há algumas temporadas vêm aí, né, se colocando como candidatos aos principais títulos. Aí você imagina que esses times estão na reta final da Libertadores, chegam também até o fim da Copa do Brasil, disputam o Campeonato Brasileiro. Faz o que com o Mundial? Vai chegar lá com 80 jogos. Esse ano, eu acho que assim, ficou ruim demais o Botafogo ter jogado uma partida no domingo, no Brasil, e ter jogado uma partida em Doha na quarta-feira. Só que o seguinte, não era o planejamento original do calendário. O Campeonato Brasileiro não ia terminar dia 8 de dezembro. O Campeonato Brasileiro só terminou 8 de dezembro por causa de tudo que a gente teve ao longo nesse ano envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul. E aí a CBF chama os clubes e avisa, e diz, e comunica que ia precisar esticar o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro, salvo engano, ia terminar, acho que na última semana de novembro, antes da decisão da Libertadores da América. Então, assim, esse ano a gente teve um fato que acabou atropelando tudo. Agora, ano que vem, não. Eu quero saber ano que vem como é que vai fazer para jogar o Mundial se o Campeonato Brasileiro termina 21 de dezembro. Aquele Mundial do meio do ano, ele começa no dia 15 de junho. Tem uma data FIFA que vai do dia 2 ao dia 10 de junho. Ou seja, olha o período... Tudo bem que o Brasileirão vai parar durante esse campeonato mundial, mas olha como é difícil tentar acomodar tudo que tem para ser feito nesse calendário nosso, assim. Isso vai enfraquecendo a Copa Intercontinental, essa do final do ano, ela vai começar a enfraquecer, porque não tem como conduzir tudo com o mesmo afinco. O Botafogo faz 4 jogos a mais do que os outros times da Libertadores, né? Aliás, faz 4 jogos a mais do que o Atlético Mineiro, finalista da Libertadores, porque outros né, nem chegaram à final. Desde 9 de novembro foram 8 jogos. É a primeira vez que o Botafogo perde, essa para o Pachuca. Aliás, é a primeira vez que o Botafogo perde desde outubro, naquele jogo em que a classificação já estava resolvida contra o Peñarol. Né? A derrota em Assunção. Em Assunção, no jogo de Assunção, no Peñarol, Montevidéu. No jogo de volta. No jogo da volta. Foi a última do Botafogo nessa temporada até ontem, até perder para o Pachuca. Era uma sequência pesada. Olha como são jogos desde 9 de novembro, nós estamos em 11 de dezembro, né? Nós estamos no dia 12, o último foi no dia 11. Né? Nesse período de 1 mês e mais 2 dias, o Botafogo fez 8 jogos. Isso dá exatamente 2 jogos por semana. E não é só jogar, né? Onde jogou? Não, e decidir, né? É isso aí. E decidir. É isso aí. Porque os jogos ali contra o Internacional foi uma decisão. A média é de um jogo a cada 4 dias. Sim, e com viagem, e com intensidade, e como a Jéssica tá lembrando aqui, jogos com caráter decisivo. Sim. Então, assim, você tem o desgaste físico e tem também o desgaste mental, o desgaste psicológico. É muito desgaste para um jogador de futebol. É óbvio que isso se refletiu no jogo de ontem. Mas, além de tudo, as comemorações que estava acompanhando o debate do pessoal no Sport TV News. As comemorações são legítimas, tem que fazer mesmo. Sim. Primeira Libertadores da história do clube, você não vai ter um contato com o seu torcedor? Claro. Né? Não dá, não tem jeito. Um beijão. Um beijo, Glaucia, Donan, prazer estar com vocês, grande abraço pra você, fã de esporte. Pois é, não deu pro Botafogo, foi uma derrota categórica, mas sinceramente eu não consigo ser crítico. Com o tempo curtíssimo que teve pra fazer uma viagem longa, não dá para exigir muito dessa equipe do Botafogo. E vamos falar muito também desse 2025 que já está começando para muitos clubes. Fer, beijo para você, bem-vindo também, amigo. Um beijo, Glaucia, Donk, fã de esporte, mais um Sport Center. De fato, um resultado que surpreende e decepciona. Botafogo, de uma maneira precoce, acaba sendo eliminado do Mundial. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o contexto também de desgaste, né, que o Arthur Jorge teve que conviver nessa partida e nessa competição. E
o mercado passa a ser protagonista aqui no Sport Center de hoje em diante, principalmente. Então vamos dar uma olhadinha neste caminho da Copa Intercontinental. Chaveamento já na tela pra gente, atualizado. Infelizmente, com a derrota e eliminação do Botafogo agora para o Pachuca, 3-0. Pachuca que no próximo sábado, 2 da tarde, enfrenta o Al-Ahly. E aí, deste jogo, o vencedor desta partida enfrenta o Real Madrid na decisão no próximo dia 18 de dezembro, também às 2 da tarde. Tudo isso no Catar. Roberta Barroso vai chegar ao vivo aqui com a gente no Sport Center, acompanhava a partida ao lado de torcedores do Botafogo lá no Rio de Janeiro, trazendo um pouco aí desse pós-jogo. Claro, todo mundo muito decepcionado, né, Roberta? Mas qual que é o balanço geral dessa turma no ano? Um beijo, seja bem-vinda. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, boa tarde a todos. Só um detalhe, tem uma galera ainda aqui cantando. No finalzinho do jogo, muita gente ainda cantando é campeão. Por tudo que o Botafogo fez até chegar nessa posição, nesse jogo contra o Pachuca. Pra você, esse resultado de hoje apaga alguma coisa ou não? Pelo que o Botafogo apresentou, por tudo que jogou. Esse resultado não apaga nada. Imagina, minha amiga, que você trabalhou 12 dias seguidos, sem descansar. E aí você, minha amiga, teve que pegar um voo de 17 horas depois de ser campeã brasileira e nem pôde comemorar com a sua torcida. Mas antes disso, ganhou uma Libertadores e antes disso, acabou com o Palmeiras. Então, a gente não tem que reclamar de nada, porque esse Mundial é uma covardia. Acontece, a gente tá calejado, a gente é cascudo. Isso acontece. Se fosse com um mês de descanso seria diferente, mas não foi. Ano que vem, 2025, tem o Super Ultra Mundial, tem? Vai ter o Super Mundial? Vai ter, Botafogo tá classificado. Mas vai ter o Flamengo, Palmeiras, Fluminense, vai ter todo mundo? E aí, vai passar por todo mundo? Vamos descansar? A gente vai ter que dormir no avião? Se não tiver que dormir no avião, vamos ver quem é quem. Porque esse time merece muito, né? Só não merece esse calendário horroroso da CBF e da Conmebol. E não só o Botafogo, amiga. Nenhum time do Brasileirão merece esse campeonato horroroso. Que calendário massacrante. Muito obrigada, parabéns pelos outros títulos. Parabéns. Agora eu vou conversar com outro torcedor. Ele falou que não tem decepção, que é cansaço, que atrapalha. Se não fosse todo esse cansaço, você acredita que o Botafogo teria vencido essa partida? Olha, eu sempre vou acreditar no Botafogo. Quem é botafoguense sabe que a gente já passou por muitos momentos difíceis. Quem é botafoguense não desiste de nada. Então, assim, não é uma derrota hoje que vai fazer o botafoguense ficar triste. Até porque a gente é campeão brasileiro, a gente é campeão da Libertadores. Então eu vou ficar triste por quê? E outra, só ficaria triste hoje quem não tivesse pretensão de ser campeão mundial ano que vem. Tem Flamengo, tem Palmeiras, é só freguês. A galera que pipoca quando vê o Botafogo. Então calma que ano que vem a gente tá lá disputando o Mundial descansado e o Fogão ano que vem vai amassar, não tem como. É só descobrir o culpado, qual o Bruno dessa vez saiu do lugar que a gente perdeu hoje, mas não tem problema não. Tá todo mundo em casa. Aqui, ó. É isso, Glaucio. O Pantera aqui, o Jacaré do outro lado, que é o Nilton Santos. Mas, ó, a galera ainda aqui aproveitando a festa, a gente pode dizer assim, porque afinal o Botafogo chegou longe, jogou essa partida contra o Pachuca, acabou saindo com essa derrota. Mas o sentimento aqui, claro, o torcedor não queria que o Botafogo tivesse perdido esse jogo. Mas ninguém saiu daqui também lamentando, triste. Esse é o sentimento. Tanto que, olha, a festa continua por aqui. Glaucia, eu volto com você. Boa, Beto.
Roberta, obrigada. Trazendo aí também o depoimento dos torcedores. Já que tá aí, né, minha gente? Vai pra Já dentro. estamos, né? Segue na festa. Mas antes só da gente conversar, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas do jogo. O jogo que terminou quase agora. Este Pachuca 3, Botafogo 0. Os números na tela aí pra gente. A posse de bola 67-33. Passes completos 483 a 224. Finalizações 16-15. No alvo 2-6. Grandes chances nenhuma contra 3. Escanteios 9-1. O torcedor ali, acho que ele já estava bem alegre, né? Alegre no sentido, né? Calibrado, essa é uma boa palavra, Fê? Melhor? Mas resumiu muito bem, né? Resumiu muito bem o que é esse sentimento e o que é esse panorama, né? Do momento que o Botafogo viveu, como chega para esse Intercontinental também. Essa discussão que perspassa o nosso ano inteiro, que é calendário, e no ano que vem vai ser ainda pior, porque a gente lembra que vai até 21 de dezembro, uma hora dessa a gente ainda vai estar com o campeonato rolando. Então, estou muito com o que o Donk fala logo na abertura. É difícil até a gente puxar uma crítica dentro disso. Um Botafogo muito abaixo hoje. Modificado, porque o seu treinador viu que não era possível ter o seu time completo. Por conta disso, por conta desse desgaste, é complicado. São seres humanos. Muita gente ali ainda pensou, mas se não jogar hoje, também já não tem o próximo. Mas espera lá, também não é assim que a coisa funciona. Então, acho que esse é o resumo, assim, de um clube que pode... Claro, comemorar muito o que foi essa temporada, cai precocemente, se esperava mais, a gente falava até de um possível jogo com o Real e que daria jogo, mas que não dá para ignorar todo o entorno e tudo isso que a gente sabe que foi essa caminhada até lá. Eu acho que o Mundial ele é um sonho para qualquer torcedor de um clube brasileiro e cada vez mais um sonho distante. E ele tem que ser tratado, na minha opinião, como um lucro depois de uma temporada de sucesso. Obviamente, decepciona muito numa primeira partida contra um Pachuca que está na 16ª colocação no Campeonato Mexicano, você tomar um 3-0. Você não está enfrentando ali um Real Madrid, você não está enfrentando um Manchester City, um Liverpool, um adversário de poder da Europa. Você está enfrentando algo mais nivelado e o Botafogo é mais time que o Pachuca. Só que essa derrota... ela não pode apagar todo o ano histórico e mágico que o Botafogo construiu nessa temporada. É, de fato, uma torcida calejada. É melhor o torcedor do Botafogo se apegar a uma eliminação no Intercontinental, na primeira partida contra o Pachuca. Foi feia a eliminação, foi. Um 3-0. Não dá pra negar, tem que ser direto. Mas é melhor se apegar a isso ou se apegar a um clube que, 29 anos depois, levantou a taça do Campeonato Brasileiro? A um clube que conseguiu uma Libertadores inédita jogando com um homem a menos desde 40 segundos no Monumental. Então, assim, obviamente, decepciona. Eu fiquei surpreso, apesar de todo um contexto que o Donk foi muito certeiro. E a gente tem que falar aqui porque é futebol. Não é uma pelada que você está jogando com seus amigos, algo amador. Foi uma temporada muito desgastante. O calendário, de fato, é algo assim repugnante. É algo que joga contra o seu produto, que desvaloriza, né, o seu representante dentro do Intercontinental. O Botafogo jogou contra o River Plate em um sábado, com um a menos. Ganhou o jogo, foi campeão. Foi quarta-feira jogar com o Internacional, já destruído, fazendo uma viagem para Porto Alegre. Tinha vindo de uma terça de um jogo contra o Palmeiras, de um emocional puxadíssimo e um jogo intenso. Muito bem lembrado, tem um jogo contra o Palmeiras, na semana anterior. River Plate, aí vai... Atlético. Botafogo. E o Atlético Mineiro também. Aí depois da final você vai enfrentar, né, o Internacional, vence o jogo fora de casa. E domingo você tem que sacramentar o título brasileiro contra o São Paulo. E aí você se junta com fuso horário, né, completamente diferente do Doha, uma viagem de 18 horas dentro do avião, né, que não é o ideal para um atleta se recuperar, você não consegue dormir da melhor maneira possível, apesar do texto, né, ter... ele entregou uma estrutura, né, de fato de primeiro mundo, né, um avião com muito mais espaço, com muito mais conforto, e 68 horas depois você está jogando. Você jogou domingo, você estava comemorando o seu título e está jogando na quarta. Então, assim, nitidamente, o que eu tenho para falar, para passar para o querido Dom, era um time reconhecível. Sim, foi um time com outro padrão, porque estava muito desgastado, sem conseguir se impor, sem conseguir pressionar, sem conseguir marcar bem. E aí o Pachuca, que está descansando, né, desde novembro,
passou o carro, passou o trator e mereceu a vaga. Donk, só antes de você falar, pedir pro pessoal colocar aí também as estatísticas do Pachuca, né? Os números dessa temporada, porque aí casa muito com o que o Fer estava dizendo no início, de como a gente também sabia que era um time que chegava numa outra situação, né? De também não atuar algum tempo, também até em baixa, mas com estes números aí, ó. 21 jogos, 4 vitórias, 3 jogos em que marcou 3 ou mais gols e 3 jogos sem sofrer gols. E aí hoje vencendo o Botafogo dessa forma. Bom. Eu tô muito com o que você em relação ao cenário. Mas é o jogo. E foi de fato um jogo ruim do Botafogo. Você olha em diversos aspectos. No começo do jogo marcando mal a entrada da área, com o Pachuca tendo finalizações ali da entrada da área, podendo já abrir o placar. Já tinha sido superior desde o começo. Depois um time que claramente não conseguiu manter a intensidade, que é o seu padrão, sem a bola. Depois que sofreu o primeiro gol, dando muito espaço em jogadas de transição. Mas eu não consigo falar de tudo isso. E, de fato, é um time inferior ao Botafogo. Também vem de uma temporada ruim, né, de um semestre ruim. E também não vem do cenário ideal. Se do Botafogo era um aspecto, né, de jogar tão em cima, do Pachuca também não é o cenário ideal porque ficou mais de um mês sem jogar para a final. Mas ainda assim é muito menos pior do que o cenário do Botafogo. Tem todos esses aspectos, acho que a gente pode pontuar, mas eu não consigo não associar com essa questão da maratona do calendário. Assim, é 18 horas no avião e 68 horas entre o final do jogo do Campeonato Brasileiro para o começo dessa partida. E a gente está falando que eles estão num país com um fuso horário 6 horas à frente daqui. Então tem mais essa questão que acaba influenciando. Então, sinceramente, por mais que tenha sido uma atuação decepcionante, abaixo, eu não consigo ser crítico em relação à equipe, aos jogadores, mesmo teve a falha do John, teve erro do Almada também no segundo gol, mas eu não consigo pontuar esse aspecto. E, de fato, a escalação totalmente modificada, certamente por conta de todo esse impacto. Talvez jogadores que corram o risco de se lesionar, e a gente tem uma temporada que vai começar e vai ser ainda mais desgastante, como você já pontuou. Então, apesar disso, do jogo ruim, do resultado pesado, para mim, de todas as derrotas de algum brasileiro antes de enfrentar um europeu, que impediu de enfrentar um europeu, para mim essa é a menos criticável. Sinceramente, por mais pesada que ela tenha sido pelo placar e pela superioridade do Botafogo em relação ao adversário, mas esse contexto, para mim, ele não dá para ser ignorado e ele tem total influência no que aconteceu. Eu acho que não tem que dar um peso muito grande para essa derrota. Com toda sinceridade, assim, não apaga, né, tudo que o clube construiu nessa temporada. E é importante lembrar que dentro dessa sequência de jogos foram finais. Exato. Todos os jogos que o Botafogo passou foram finais e ele venceu. Ele acabou conquistando os 2 principais títulos. Então acho que consigo entender o sentimento do torcedor do Botafogo, que sofreu por anos, né? Que vinha um clube muito maltratado, que elevou seu nível de competitividade, muito por conta da SAF, né? A liderança aí do John Textor. E chegou até o Intercontinental por conta desse sucesso, né? Foi um prêmio para esse sucesso. Agora, o jogo de hoje foi abaixo e eu também não consigo, aqui do ar-condicionado, no estúdio, julgar a opção do Arthur Jorge. Ele está no dia a dia. Dei uma opinião aqui ontem de que o Botafogo contra o São Paulo venceu descansando e eu modifico a minha opinião. Não estava descansando, o time já estava realmente muito exausto. Não era um descanso pensando no Mundial. Tanto que hoje, um setor que é muito importante para essa equipe funcionar estava dilacerado e desconfigurado, que é o meio campo. Ele não saiu com Marlon Freitas, Almada e Savarino. Então você modifica toda a engrenagem que faz esse time jogar, que faz esse time ser criativo e se impor. E mesmo quando ele coloca esses caras no decorrer do jogo, o time apresenta uma melhora, mas ainda assim não o ideal, né, Fê? E cai. E cai, você vê que ainda não... Então, assim, não responde, ele né? não botou, não tem o mesmo punch. Ele não botou, né, Glaucia, os jogadores por arrogância, por achar assim, vou botar aqui um time misto e vou passar do Pachuca. É porque realmente não tinha condição. Né? O calendário esdrúxulo colocou o Botafogo em uma condição diferente, é importante lembrar. Teve uma modificação dentro da competição porque tinha um jogo a mais pro Sul-Americano. Não era você já entrar numa semifinal e depois uma final. Você tem um outro jogo antes. Então o Botafogo, para ser campeão, e não vai ser porque foi eliminado, teria que passar por 3 jogos, né? Depois de um calendário de 70 jogos. 75 jogos. Se discutiu até a possibilidade por que essa partida não teria sido feita por aqui, né? Já que era um mexicano e o sul-americano, né? Que acaba sendo brasileiro também, né? Já tirando um pouco dessa fase, mas enfim. Teve um cara do Pachuca que foi o nome do jogo e a gente traz os números dele também.
Idrissi, 89 minutos contra o Botafogo, marcou um gol, deu uma assistência, criou 2 chances, um aproveitamento de 100% em finalizações, 9 dribles tentados, 7 dribles completos e 7 ações na área rival. É o primeiro no ranking do time em todas. E olha, amigos, enquanto assistimos o jogo ali na redação, tinha torcedor já pedindo ali, tomara que tal dirigente vá atrás, não sei quem vai atrás. Procede essa empolgação da galera? A gente falou sobre ele ontem aqui. A gente alertou sobre Idrissi, Rondon e o Deussa, que entra no segundo tempo e dá a inversão de bola para o terceiro gol. O Idrissi é um jogador, o fã de esporte que acompanha muito, né, o futebol europeu, já conhece mais porque ele passou pelo Sevilha, foi muito bem no Feyenoord, né? Até conversava isso com o Dom ali na redação. E tudo passa por ele nessa equipe do Pachuca ali pelo lado esquerdo, porque é um jogador habilidoso, rápido, ele desequilibra. E hoje teve uma atuação de gala, um golaço absurdo, né, deixando, né, o Barbosa no chão, né, os jogadores no chão ali, costurando, dando assistência, primeiro, né? Um golaço e atormentando. E o jogo do Pachuca passou muito por esse lado direito da defesa do Botafogo, que estava ali com o Matheus Ponte, né, tinha uma modificação ali, né? Você tinha também o Adrielson mais ali por aquele setor, já não tinha o Bastos. Então o Pachuca atacou muito por ali e ele foi o cara, assim como o Rondon acabou marcando o gol. Foi uma atuação, de fato, irretocável do Pachuca, se defendeu bem e soube atacar com organização. Foi o destaque mesmo do jogo, com gol, assistência. Ele já tinha sido importante na Conca Champions, no título, foi inclusive o líder em assistências na competição. E ele é um jogador que, a Dona lembrou bem, ele já mostrou no futebol europeu um impacto muito grande. O Feyenoord campeão em 22-23 com o Arne Slot, hoje técnico do Liverpool, tinha ele e ele foi titular em metade das rodadas do campeonato holandês, teve uma participação importante. Ele só foi irregular ao longo da carreira. Por exemplo, essa passagem do Sevilha acabou não decolando tanto. No Ajax ele também participou de um time campeão, mas jogando muito pouco. Se destacou muito antes no AZ Alkmaar também, além dessa passagem pelo Feyenoord que o Donan já muito bem pontuou. Então, um cara que foi inconstante, mas que tem recurso técnico, isso ficou nítido nessa partida, já no campeonato holandês, onde ele já se destacou várias vezes, assim como na conquista da Conca Champions, onde ele foi um dos principais nomes do Pachuca. Só uma coisa muito rápida que eu acabei de lembrar aqui sobre o calendário. A gente fala muito sobre o calendário porque é uma coisa muito séria, que prejudica a saúde dos atletas e o nível do jogo. É óbvio que o torcedor ele vai zoar hoje o Botafogo por rivalidade, mas quando é com o próprio time, você sente na pele. Sim. Importante lembrar, tá? Campeonato estadual vai voltar na primeira quinzena de janeiro. É sobre o tamanho do problema que a gente está falando pro ano que vem. E tem que ser debatido de uma maneira mais séria, principalmente com a CBF, com os clubes, né? Todo mundo tem que trazer algo um pouco mais responsável, né? Um pouco mais prudente para a saúde dos atletas. E a gente fala do Super Mundial, acontece no meio do ano que vem, né? A gente também fala, que bom, os brasileiros vão sair em vantagem porque estão no meio de temporada. Até que ponto? Né? Se você começar muito forte a sua temporada... Exatamente, aí você vai ter que dosar a temporada, porque também logo na sequência vem os estaduais, mas aí também depois ali para março, abril já começa também Libertadores, Sul-Americana, já vai também começar Brasileiro, Copa do Brasil, é o que é o nosso calendário no dia a dia. E planejamento de elenco, né? Até, você gosta de ter elencos mais enxutos, mas e o risco de machucar e aí você ter problemas? Também é. A gente teve uma discussão muito parecida no meio desse ano, porque a gente teve Copa América e a coisa não parou por aqui. Pois é. Né? Então, assim, todo mundo desfalcado, até quem tinha um elenco já preparado para isso reclamou muito, teve que se reinventar dentro do campeonato. Então tem muito isso, né? De repensar e de pensar o que é o nosso produto também e o que você oferece para os clubes. Porque hoje há um investimento muito grande no que é o futebol brasileiro, né? O Botafogo é um grande exemplo disso, mas o que tem em devolutiva, né? Nessa organização, nessa questão de calendário. Então é algo para se analisar e pensar com calma, porque não dá para ir levando. Lembramos aqui, até dia 21 de dezembro ano que vem já tem jogo, né? Então você já começa atropelando tudo também para outra temporada. É uma coisa, né, que vai escalonada. Tem mais um personagem também deste jogo do Pachuca hoje, o Fer já até citou também, ontem também falamos aqui do que poderia ser, que é o Rondon. 90 minutos em campo hoje, também marcou um gol, finalizou 3 vezes, 2 finalizações no alvo, são 4 ações na área rival, 16 duelos disputados, 7 duelos aéreos e 5 rebatidas. Outro cara que também marcou e outro nome dessa vitória do Pachuca. Ele é uma referência da geração dele na seleção venezuelana, né? Também passou na Liga Europeia, algumas ligas europeias, na Premier League, inclusive.
E é um camisa 9 perigoso, jogo aéreo, né? Em vários momentos ele teve um duelo particular com o Barbosa, que é muito forte no jogo aéreo. E ele acabou marcando em um momento que o Botafogo estava tentando, né, vir pro 2-1 e ficou vulnerável atrás, muito exposto. Contra-ataque, ele teve espaço, mostrou a capacidade dele que ele tem de finalização. É um bom camisa 9, já experiente, né? Mais esse jogo direto, fazer o pivô. Né? E ele é o artilheiro do Pachuca. Ele é a grande estrela ao lado do Idrissi, dessa equipe mexicana que agora vai enfrentar na semifinal ao Al. E o Pachuca até tinha perdido nomes importantes ao longo do ano e isso reforça o peso desses dois, né? Tinha falado do Idrissi e o Garçom, ele foi o artilheiro da Conca Champions. Então, toda essa trajetória que levou a Copa Intercontinental e agora essa vitória expressiva diante do Botafogo, tendo toda a participação dele. E de fato, é um cara histórico, o maior artilheiro da história da Venezuela, com passagem de destaque por clubes europeus. Então, são jogadores que foram importantes numa temporada tão inconstante, né, do Pachuca. A gente fala dessa conquista, da vitória agora pro Botafogo, mas de um período muito ruim no Campeonato Mexicano. Mas no momento decisivo esse cara apareceu e até diferentes momentos do jogo, né? Quando até tinha um Botafogo mais em cima, ou quando o Pachuca precisou ser mais reativo, como foi o terceiro gol, acho que ele se encaixou muito bem, soube ler muito bem o jogo e teve muito mérito não só pelo gol marcado. A gente, na sequência aqui do Sport Center, traz mais informações dessa eliminação do Botafogo no Catar. O nosso André... Agora, falar o que desse Botafogo? Sabe o que ele fez no primeiro tempo? Então, primeiro, vamos começar, como diriam os antigos, vamos começar do início. Foi fazer o que lá? Tentar chegar ao máximo, uma decisão de título, é isso? É. Agora, para tudo. Vai começar tá chamando para entrar em campo, tá na hora do jogo. Mas é esse time? Entrou com reservas? Não entendi. Ah, não, os titulares estão cansados. Então joga a toalha, cara. Não vai. Tá no sufoco? Tá. Bem no sufoco. Há 3 decisões, 4 decisões, uma viagem esticada. Sabiam disso tudo. Agora, o certo é entrar com o time principal. Deu certo? Deu. Tira, bota 1, 2, 3. Agora, vai fazer o quê? Bota o time reserva. Quando a corda aperta no pescoço, bota o time titular. Deu uma melhorada, realmente deu. A entrada foi do Almada, do Marlon Freitas e do Savarino, deu uma subida. Mas já estava 3-0. Os caras também não vão para brincadeira. O time é fraco? É um time comum. O Pachuca é um time comum. Como ficou comum o time do Botafogo, que não queria nada. Não queria nada. Tá cansado? Então não vai, cara. Tá cansado, bota outro. Chama outro time. Faz qualquer coisa. Não vai se agarrar nisso. O time tinha que jogar o que está acostumado a jogar, com o time principal. Com esse time que entrou de reserva, não deu certo, principalmente no meio do campo. Então, perdeu de pouco, foi barato, que era para estar 4, 5 tranquilamente. Principalmente no segundo tempo que o Botafogo foi embora, jogando bem foi embora, mas abriu aqui atrás. Tanto é que tomou 2 gols de contra-ataque. Teve um que o cara driblou, o Adrielson, que está com essa mania agora. O cara vai chutar, ele fica de joelho e fica de lado, escondendo o braço para não fazer pênalti. É melhor fazer pênalti do que ficar todo enrolado. O cara deu um corte nele, deu o corte no Barbosa e meteu o gol de placa. Tinha que dar uma placa pro cara. Ele vai ser prefeito lá em Pachuca por causa desse gol. Então, resultado. O time do Botafogo não fez nada no primeiro tempo, só 2 bolas, uma do Bautista e a outra que o Pontes perdeu para o próprio Bautista, cruzou a bola e o Rondon quase fez o gol. 2 coisas do time do Pachuca no primeiro tempo, só. Já poderia ter feito um gol aí. E o Botafogo não fez absolutamente nada no primeiro tempo. O Igor Jesus levou 4 trombadas no jogo. Não tocou na bola. Matheus Martins, a mesma coisa.
Luiz Henrique apagado, lá do lado direito. 2 driblinhos, fez um cruzamento, isso no primeiro tempo. E o meio do campo, com o Alan, o Gregory e o Eduardo, sumiram. Isso levaram, o Eduardo e o Alan levaram o Gregory de roldão, junto, para não fazer nada. E segundo tempo, só foi substituir depois das trocas, depois dos gols, 5 minutos. Idriss driblou os dois, eu já falei, o Adrielson Barbosa. Depois, 21 minutos, saída de bola errada, o Deos fez o segundo gol. Depois, aos 34, defesa toda aberta, de novo, Idriss tocou e o Rondon meteu um gol. Eu achei, teve o gol, eu acho que foi o segundo gol, frango, do goleiro Johnny, entre ele e a trave. O cara chutou aqui e ela passou aqui, não dá para passar. E o segundo tempo não teve nada, só deu o time do Pachuca, líder absoluto, toque bonito, chegando junto, marcando bem, saindo para o contra-ataque, e o time do Botafogo olhando. Quando pegava a bola, já alguma coisa do Savarino e do Marlon Freitas e o Gregory, né? E o Almada, de novo, uma subidinha por causa desse meio do campo, que eu acho que deveria ter entrado com o time principal. Eu não sei, eu ainda vou saber naturalmente, por que ele entrou com o time reserva. Não era melhor ter entrado com o time, está cansado, vai pescar, vai fazer outra coisa. Entra com o time titular, bota lá. Deu no que deu, tá ruim, tá perdendo, deixa lá, substitui. Tá ganhando, beleza. Aí tira um, bota outro. Agora, bota o time reserva no banco. Bota o time titular no banco, entra com o time reserva. Toma de 3-0 e quer botar os titulares? Não dá. Aí é que os caras vão ter que correr mais ainda. Vocês já estão cansados, vão ter que correr mais ainda. Não vai dar certo, como não deu certo. Então, quem foi lá, tomou uma... Quer dizer, quem foi lá a passeio, fica lá e tal, já estava lá. Vai ver o jogo e tal. Agora, vai para o jogo, comprou, viajou esse tempo todo para ver esse jogo. O seu endinheirado tem que pagar para esses caras, porque são os sofredores. Foram lá e viram essa porcaria desse time do Botafogo jogar o que jogou. É brincadeira. Então, ou então não acreditou. Também tem isso. Não acreditou, não. Pachuca está em 16º lugar, lá em um campeonato mexicano, né? Vem aqui para fazer o quê? Um time reserva dá para encarar eles. Aí qualquer coisa a gente bota os titulares 2, 3 e completamos a goleada. Quer dizer, inverteu tudo, tomaram uma goleada, saíram de lá. Eu não sei nem se saíram de cabeça baixa, deve ter saído com a cabeça enterrada no chão, porque não jogaram nada. E dizer que esse time, pelo menos é o que eles estavam dizendo lá. O próprio treinador do Pachuca falou isso ontem. Não, vamos jogar com um time, né, que a gente tem o maior respeito. Campeonato das Américas, campeão de não sei o que, e campeão brasileiro. Um seguido do outro. Pô, os caras estavam assustados só com os títulos. Botou no campo, já. Mas é isso aí? É para isso que nós treinamos? Para jogar contra esses caras? E você vai ter que engolir isso. A baranga do jogo, vou separar aqui. Bom, o craque do jogo, eu vou botar o Idriss e o Deossa. Botar os dois. E o Rondon, né? Os três craques do jogo. Meteram 3 golaços. Muito bem. As barangas do jogo, estou separando aqui o time do Botafogo.
Esse é o time do Botafogo. Esse é o time que eu não quero. Não é isso? Vamos trocar música. Esse é o time que ninguém quer. É o time do Botafogo que está aqui. As barangas do Juco. Tá aí. E a arbitragem, como sempre, é aquela nota importante. É 0! Vocês estão de brincadeira com o fogão. Ou o fogão de brincadeira com a galera. Valeu. Cara, é isso mesmo, tem que comemorar. O torcedor botafoguense, ele que tá no vídeo ali, na entrevista, tá mais que certo. O Botafogo fez o que poucos times na história fizeram. E uma derrota no Mundial com um time misto não vai apagar isso. Não vai apagar isso. O Botafogo vai disputar esse Mundial outras vezes, tá? Fique tranquilo. Vamos ganhar a Libertadores mais vezes ainda. Fica tranquilo que isso aí não me preocupa nem um pouco. Esse Mundial vai reencontrar o Botafogo algumas vezes ainda nos próximos 10 anos, tá? E aí, quem sabe, na próxima vez, a gente tem aí um pouco mais de sorte com o calendário. Vai que a gente vai no ano que a gente não brigou pelo brasileiro, e já entra no brasileiro de férias 2 jogos antes, quem sabe. E aí pode se planejar melhor, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Mas é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Tem mais vídeo aqui na agulha já pra soltar. Só fazer a edição aqui e postar logo mais. Então, para receber os avisos desses vídeos, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente postar aqui no canal do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço a todos e até o próximo vídeo.